Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos para mais uma aula de matemática. Então, pessoal, nas nossas últimas aulas, nós vimos ali o caso de semelhança, né? Semelhança de polígonos, né? Semelhança de triângulos, né? Também ali eu comentei com vocês a respeito da sequência de Fibonacci, do número de ouro, né? Do retângulo áureo, dos três casos de semelhança de triângulos, né? Que é o ângulo-ângulo, lado-ângulo-lado e lado-lado-lado. E hoje, né, nessa videoaula, eu venho para resolver, tá? Resolver alguns exercícios propostos com relação à semelhança, tá bom? Então, vocês vão acompanhando o vídeo, já vão também abrindo a apostila, tá? A apostila na página 12, certo? E vamos fazer a realização de alguns exercícios juntos, tá? Resolvi fazer em videoaula a resolução por ser bastante detalhes. E aí, numa videoaula online, a gente, né, eu não consigo ficar escrevendo todos esses detalhes para vocês. Então, na videoaula, vocês conseguem acompanhar, entender e fazer juntos, tá? Então, a gente vai fazer a resolução aqui de alguns exercícios, então já estejam com a apostila na página 12 e também, se quiserem já ir acompanhando, colocando no caderno, tá bom? Então, na página 12, nós vamos iniciar aqui, ó, tá? Vou selecionar aqui alguns exercícios para fazer junto com vocês. Vou fazer aqui o número 4, tá? De início. Então, no número 4, nós temos um triângulo, certo, pessoal? Nesse caso, né, nós temos aí algumas medidas, também observamos que esse triângulo, ele está também dividido, certo? E aí, a primeira, na letra A, né, nós temos já uma perguntinha. Justifique a semelhança entre os triângulos ABC. Então, quando eu me refiro ao triângulo ABC, é o triângulo inteiro, ó, só basta seguir os vértices, tá? Então, como que a gente pode justificar a semelhança de triângulos entre o triângulo ABC, triângulo inteiro, e o triângulo DEC, ou seja, esse triângulozinho aqui, ó, da parte de cima, tá? Como que eu consigo afirmar a semelhança entre esses dois triângulos? Primeira coisa que a gente consegue observar, gente, é o ângulo. Observem aqui, ó, que aqui no triângulo CDE nós temos um ângulo alfa e também no triângulo ABC nós também temos um ângulo alfa. Então, nós temos dois ângulos iguais. Então, né, ângulo alfa, né? No caso, que é o ângulo A, né, no vértice A e no vértice D, são iguais. Aqui já é uma justificativa, tá? E nós temos também mais uma semelhança, que é o quê? Um ângulo em comum, o que também me afirma que os ângulos são iguais, ó. Aqui no vértice C, o vértice C com um ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de beta, por exemplo, ele pertence tanto a esse triângulozinho de cima, quanto ao triângulo inteiro ABC. Então, ele é um ângulo em comum, certo? Então, esse ângulo beta, né, que eu chamei ali, também, né, é comum, ou seja, são iguais. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, qual o caso de semelhança que a gente pode afirmar nesse triângulo? O ângulo, né? Porque nós temos dois ângulos iguais, consequentemente, o terceiro também vai ser iguais, né? Então, pelo caso ângulo, tá? Nós afirmamos que os dois triângulos são semelhantes, certo? Agora, a letra B. Calcule o perímetro do quadrilátero ABDE. Ou seja, eu preciso o perímetro, ó, pessoal, desse triângulo, desse quadrilátero aqui, ó, de baixo. O que que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados.
Vejam que nós temos essa medida 18, né? E nós temos essa medida que é 8, só que ainda nós não temos essa medida DE, ED, e também não temos a medida AE, certo? Então, como que a gente vai achar essas medidas? Usando a proporção de semelhança, tá? Essa proporção aí de semelhança é muito usado no 8º ano. Claro que vocês não vão lembrar agora, né? Então, por isso que eu estou fazendo a resolução junto com vocês. Então, vamos lá. Letra B, como que a gente pode achar essas semelhanças? Então, vamos pensar aqui, ó, juntos, em razões, tá? Esse lado, por exemplo, AB, que é do triângulo grande, tá? O lado AB vai ser proporcional ao qual lado desse triângulozinho aqui pequeno? A justamente esse lado maior, que é o lado DE. Então, vou fazer a razão, tá? Entre esses dois lados. Assim como, vamos pensar agora aqui, ó, nesse lado AC. O lado AC do triângulo grande é proporcional ao qual lado desse triângulozinho menor aqui? A esse lado CD, né? Porque ele não é um dos maiores lados, é o menor. Então, por isso que eu já vou pegar também o menor do triângulo pequeno, tá? Assim como, aí vamos pensar na outro lado, né? Que é o BC. Vai ser proporcional ao qual outro lado? O lado EC, que foi o que sobrou, né? Lado EC. Então, aqui a gente formou razões de semelhança. Tendo essas razões de semelhança, vamos agora tirar as informações. Lado AB, nós já temos quanto que vale, que é 18. Então, vamos trocar aqui por 18. Sobre. Lado DE, não temos quanto que vale, então vou deixar aqui indicado como DE mesmo, tá? Assim como o lado AC, nós temos aqui a medida, ó, que é 12, então vou trocar por 12, sobre o lado CD. O lado CD nós também temos a medida, que é 6, então vou trocar por 6, tá? Assim como o lado BC, esse lado aqui, ó, BC, nós não temos a medida dele inteira, mas vejam que aqui é 8 e aqui é 6, ou seja, é a soma, né? 8 mais 6, sobre o lado EC, que nós também não conhecemos, então vou deixar aqui indicado como EC. Agora, disso daqui, a gente consegue fazer o quê? A multiplicação cruzada, para achar, respectivamente, quais são esses lados, tá? Então, aqui, ó, vou fazer primeiro essa razão, fazendo aqui, ó, a multiplicaçãozinha, tá? E depois, eu vou para o outro lado para achar o próximo valor. Então, 12 vezes ED vai ficar 12 ED, né? Assim como 6 vezes 18, 108. 12 que tá multiplicando vai passar o quê? Dividindo. 108 dividido por 12, eu obtenho que o lado DE mede 9. Então, já achei uma medida, tá? Valendo 9. Agora, eu preciso achar esse lado EC aqui. Como que eu faço para achar esse lado EC? Dá para mim pegar essas duas razões aqui, ó, e fazer a multiplicação cruzada entre eles, tá? Então, 12 vezes EC, 12 EC. Assim como, né, 8 aqui somado com 6, eu vou ter 14. 14 vezes 6, 84, tá? 12 que tá multiplicando passa dividindo. 84 dividido por 12, o lado EC me resulta em 7. Agora sim, eu já consigo achar o perímetro do quadrilátero que nós precisamos. Por quê? O lado, né, que a gente precisa aqui, ó. Nós precisamos do lado ED, que foi o que nós achamos aqui, ó, que é 9, tá? Então, aqui já tenho que vale 9. E agora, nós precisamos achar aqui, ó, essa medida AE, tá? Como que eu faço aqui, né, para achar essa medida AE? Se tudo mede 12, certo? Nesse caso aqui, né, do AC, tudo medindo 12, esse pedacinho aqui nós temos que é 18, esse é 8,
Então, aqui, como nós encontramos o EC, que vale 9, vale 7, 7 para 12, sobra esse pedacinho aqui, 7. 12 menos 7, sobra que esse pedacinho é 5. Então, o perímetro vai ser quanto? 18 mais 8 mais 9 mais 5, o que resulta num perímetro igual a 40, certo? Exercício número 4. Ok, pessoal? Então, exercício 4 feito, vamos analisar o exercício 5, tá bom, pessoal? Então, o exercício 5, nós precisamos determinar o perímetro do triângulo ABC em cada item, certo? Então, aqui, ó, pessoal, vejam. Na letra A, nós temos 2 triângulos, certo? E esses 2 triângulos, a gente consegue perceber que tem um caso de semelhança, certo? Qual é o caso de semelhança entre esses 2 triângulos na letra A? É justamente o nosso caso ângulo-ângulo. Por que eu sei que é o caso ângulo-ângulo? Por conta dos ângulos serem iguais, ó. Ângulo alfa, ângulo beta, certo? Então, nós temos o caso de semelhança ângulo-ângulo. E aí, precisamos descobrir o perímetro desse triângulo aqui, ó, ABC. Então, nós já temos aqui, né, a medida que é 15, a medida que é 6, porém, aqui tem uma incógnita. Então, vamos descobrir a incógnita para achar o triângulo, para achar essa medida. Como que nós vamos fazer isso? Da mesma forma que resolvemos o exercício 4, montando razões de semelhança, tá? Então, ó, esse lado AB, que mede 15, certo? 15 está para qual lado neste outro triângulo aqui? Aqui não é o maior dos lados, então basta eu olhar aqui para o outro triângulo e ver qual é o maior dos lados. Observamos que o maior dos lados é esse lado aqui, ó, FG, que nós não temos a medida, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, FG, tá? Assim como, então, vamos lá, o nosso lado AC, que é 6, ele acompanha aqui, ó, o ângulozinho beta. Então, o lado proporcional aqui no outro também é o lado que tem o ângulo beta, ou seja, esse lado aqui, ó, que é 4, tá? Só acompanhar os ângulos que não tem erro. Então, aqui eu já consigo descobrir essa medida, né? Assim como, vamos olhar lá, o lado BC, que é 2 mais Y, né? 2 mais Y é proporcional ao qual outro lado no outro triângulo? Ó, tá acompanhando o ângulozinho alfa, então é o lado que acompanha o ângulo alfa, que no nosso caso é 8, tá? Nesse caso, nós precisamos descobrir o perímetro do triângulo ABC. Então, a gente tem que descobrir só esse perímetro aqui. Então, consequentemente, eu preciso descobrir somente a incógnita Y. Esse lado FG não me interessa, por isso que eu não preciso usar essa primeira razão. Eu posso trabalhar somente com essa. Faz a multiplicação cruzada aqui e com isso eu já acho a medida Y. Achando a medida Y, nós já vamos ter qual é o perímetro, certo? Então, o que a gente vai fazer aí nesse caso? As nossas multiplicações cruzadas, certo? Então, vamos lá. 6 vezes 8, 48, igual. 4 vai multiplicar 2y, então, distributiva. 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes y, 4y. Letra para um lado, número para o outro. 8 que está somando passa diminuindo, então, 48 menos 8 igual a 4y. 48 menos 8, 40. 40 é igual a 4y. 4 que está multiplicando passa dividindo. 40 dividido por 4, 10. Descobrimos aqui que o y é 10. Se o y vale 10, então 10 mais 2, nós temos que o lado BC é 12. Então, qual vai ser o perímetro desse triângulo ABC?
vai ser a soma, né? Soma de 15 com 6 e com 12. Então, perímetro 15 mais 6 mais 12, o perímetro é igual a quanto? 33. 33 o quê? Centímetros, né? Porque ali a unidade de medida utilizada é os centímetros. Certo, pessoal? Mesma coisa é na letra B, certo? Na letra B, nós também, deixa eu arrumar aqui minha câmera, nós também precisamos achar o perímetro do nosso triângulo ABC, ou seja, desse triângulo inteiro aqui, tá? Como que nós vamos fazer isso? Novamente, utilizando essa relação aqui, certo? Vamos ver nesse caso, que semelhança que nós vamos ter entre esses triângulos, né? Se a gente for pensar aqui, ó, no triângulo ABC e nesse triângulo aqui, ó, ABE, o que nós conseguimos perceber? Ângulo igual, ângulo igual. Aqui, ó, nós vamos ter um ângulo em comum, né? Tanto nesse triângulozinho aqui menor, quanto no triângulo inteiro. Então, novamente, nós temos o caso ângulo-ângulo, certo? Então, razão de semelhança. Vamos lá para a nossa razão de semelhança. Lado AB, que é o lado 3 do triângulo grande, agora vamos pensar, tá? Então, 3 vai ser proporcional ao qual lado do triângulo menor? Vejam que aqui, ó, o lado 3 é o menor lado do triângulo grande, certo? Então, desse triângulozinho pequenininho, vai ser proporcional ao menor lado. Qual que é o menor lado? 3, esse lado ou esse lado? Esse ladinho que é o menor, né? Então, 3 vai ser proporcional a 2, tá? Assim como lado AC, esse lado AC, ó, do triângulo grande, tá? Quanto que mede ele? 2 mais x. Então, vou colocar aqui, 2 mais x vai ser proporcional ao qual lado do outro triângulo? Também é o maior dos lados, que nós podemos observar que é o lado AB, né? Então, está para 3. Assim como esse lado BC, que é 6, é proporcional ao qual lado? Ao lado BE, que nós não temos essa medida aqui. Então, aqui eu vou chamar de BE. Novamente, né, gente? Nós não precisamos descobrir essa medida BE, porque não é do perímetro que nós queremos. Então, aqui a gente nem precisa utilizar. Utilizamos somente essa parte para achar a medida X. Achando a medida X, eu já consigo calcular o perímetro, que é a soma de todos os lados, certo? Então, 3 vezes 3, 9, igual 2 vezes 2 mais x, 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes x, 2x. Letra para um lado, número para o outro, tá? Então, 9 menos 4 é igual a 2x. 9 menos 4, 5. 5 é igual a 2x. 2 que está multiplicando passa dividindo. Nesse dá para a gente deixar número decimal, né? 5 dividido por 2, 2,5 centímetros. Então, o x aqui, ó, é 2,5. Então, quem que vai ser o perímetro desse triângulo? A soma de todos os lados. 3 mais 2 e 5 mais 6. Então, o perímetro vai ser igual a 13,5 centímetros. Certo, pessoal? Também, né, um caso de exercício que trabalha com a semelhança, certo? De triângulos. Ok, pessoal? Bom, agora, vamos aqui dar continuidade, né? E pensarmos aqui, ó, nessa questãozinha número 6, tá? Ainda nessa página. Observem aqui que na questãozinha número 6, nós temos um triângulo ABC, é inscrito um quadrado DEFG, então é colocado dentro, né? Quando eu digo que é inscrito, é dentro do triângulo, tá? E o lado DE contido no lado AB, como mostra a figura. Então, gente, se a gente for pensar, né, um quadrado, dentro de um quadrado nós não temos todas as medidas iguais? Temos, certo? Então, assim, nós não temos quanto equivale a medida do quadrado, mas, por exemplo, se eu chamo
esse lado de x do meu quadrado, quanto que vai medir esse lado? X também, porque quadrado tem todos os lados iguais. Aqui também vai ser x e aqui também vai ser x, correto? Então, por que eu estou atribuindo isso? Para a gente trabalhar com uma razão de semelhança aqui, ó, pessoal. Podemos trabalhar com a razão de semelhança do triângulo inteiro com esse triângulozinho aqui, ó, da parte de cima. Por que eu vou pegar o triângulozinho da parte de cima? Por conta do ângulo que eu tenho aqui, ó, em comum, do ângulo C, tá? Então, ali na nossa letra A, o que ele tá perguntando? A medida dos lados do quadrado. Nós precisamos achar quanto é a medida desse quadrado. Como que eu vou fazer isso? Trabalhar com a razão de semelhança, tá? Ó, pensando aqui no triângulo grande, no triângulo laranja, tá? Esse lado AB, nós temos que a medida é 6. Então, 6 está para qual lado desse triângulo menorzinho que eu pintei aqui de cima? Está justamente para o lado X, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, 6 está para X. Assim como, certo? Vejam que aqui, ó, vamos pensar aqui nesse nosso outro triângulo aqui, nós temos a altura do triângulo, essa altura aqui, ó, que é 3, certo? 3. Ok? Quanto que vai ser a altura desse triângulozinho aqui, né? Se a gente for pensar, agora pensando nesse outro triângulo, vai ser 3 menos essa medida. Não vai ser tudo isso daqui, né? Aqui, ó, a altura, não vai ser todo 3 menos o lado x do quadrado, então, eu vou fazer proporção com 3 menos x. Com essa razão, nós conseguimos encontrar qual é a medida x do triângulo. Então, aqui, ó, na nossa letra A, que eu já tenho resolvido, né? Monta a razão aí, né? Ó, 6 está para x, assim como 3 está para 3 menos x, faz a multiplicação cruzada e acha o valor de x, né? 3 vezes x, 3x, 6 vezes 3, 18, 6 vezes menos x, menos 6x. Letra para um lado, número para o outro, 9x igual a 18, 9 que está multiplicando passa dividindo, 18 dividido por 9, 2. Então, o lado do quadrado é exatamente 2, certo, pessoal? E aí, ó, ainda respondendo a letrinha B, qual a razão entre a área do triângulo ABC e do quadrado DFG? O que é razão, pessoal? Razão nada mais é do que divisão. Então, eu quero a área do triângulo dividido pela área do quadrado. Como que acha a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, tá? Dividido pela área do quadrado. Como que acha a área do quadrado? Lado vezes lado ou lado ao quadrado, tá? Então, do triângulo ABC, né? Base 6, conforme a gente tem aqui na figura, né? Vezes a altura, que também tem na figura, que é 3, dividido por 2, sobre a área, né? Que é lado ao quadrado, nós descobrimos no item anterior que o lado mede 2, lado ao quadrado. Então, 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 dividido por 4, 2. E 25 é a razão da área, né, do triângulo e da área do quadrado, certo, pessoal? E aí, só pra gente encerrar, ó, pessoal, vamos observar aqui mais um exercício, tá? Bem rapidinho, na página 13, certo? Esse exercício número 9, ok? Então, no exercício número 9, P é um ponto do segmento AB, nesse caso aqui, né? Em que CAP, DBP e CPD são ângulos retos, que estão indicados aqui, ó, com um quadradinho, certo? Sabe-se também, né, que os lados AB é igual a 1,14, então, todo esse lado aqui, ó, lado AB mede 14, tá? O lado AC mede 8, que é justamente o que está escrito aqui, 8. E o lado BD mede 5, tá? Calcule as medidas dos segmentos AP,
Então, essa medidinha aqui, ó, que aqui eu estou chamando de X, tá? E do lado BP, ou seja, dessa medida aqui, ó. Então, se eu sei que tudo mede 14, somente essa medida vai ser 14 menos esse pedaço, ou seja, 14 menos X, certo? Se tudo, né, mede 14. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Novamente com razão, tá? Pegamos esse triângulo e fazemos razão com esse, certo? Então, vamos pensar aqui, ó, com relação a esse triângulo, né? Esse lado X aqui, que eu atribuí, X é proporcional a qual lado desse outro triângulo? Não é a esse, porque, ó, X não é o menor lado, qual que é o menor lado desse daqui? É o 5, então, X está para 5. Assim como, vamos pensar agora esse lado aqui, ó, 8. 8 é proporcional ao qual lado? Não é o lado da hipotenusa, né? É esse lado aqui que eu atribuí de 14 menos x, então 14 menos x. Aqui eu formo uma razãozinha e com isso eu acho o valor de x fazendo a multiplicação cruzada, certo? Então, se a gente for calcular aqui, né? Eu vou calcular aqui em folha separada para a gente ter espaço. Então, vejam lá. Se a gente for ali fazer 5 vezes 8, 40, igual 14 vezes x, 14x, menos x vezes x, menos x ao quadrado. Ficou uma equaçãozinha do segundo grau. Então, para resolver a equação do segundo grau, temos que igualar a zero, certo? Então, eu vou passar tudo para o primeiro membro, ó, x ao quadrado, menos 14x, o 40 já está ali, né? Então, mais 40 igual a zero. Certo? Dá pra gente resolver aqui por soma e produto mais rápido, dois números que somados resultem no oposto de B, então se aqui é menos 14, a soma tem que ser 14, e o produto, o valor de C, 40. Então, dois números que somados dão 14 e multiplicados dão 40, só pode ser quem? 4 ou 10, né? 4 mais 10, 14, 4 vezes 10, 40. Então, achei os dois valores de x. Agora, a gente precisa achar as medidas dos segmentos, segmento AP e o segmento BP. Então, como nós temos dois valores de x, nós temos que calcular para cada valor de x, tá? Então, para x igual a 4, o valor de AP, que é esse valor aqui, vai ser x, que é o próprio 4, e o BP, que é 14 menos x, então 14 menos 4 ficaria 10, certo? Agora, se o x for igual a 10, o AP vai ser quanto? Justamente o próprio x, que é o 10, né? E o BP vai ser o 14 menos x. 14 menos 10, 4. Então, essas são as medidas dos segmentos. Certo, pessoal? Bom, então, para a aula de hoje, era justamente a resolução desses exercícios, certo? Então, quem já acompanhou o vídeo e já fez a resolução dos exercícios, né, seguindo o vídeo, ótimo, já fotografa e me envia fotos, tá? De todos esses exercícios. Lembrando que eu não considerarei apenas a resposta. Eu quero toda a resolução, assim como feita no vídeo, certo? Somente a resposta vai levar falta. Eu não vou nem responder. Certo que levou falta, mas vai levar falta, certo? Então, quais são os exercícios que vocês devem me enviar? Então, página 12, exercícios feitos 4, 5 e 6, página 13, exercício 9. São esses 4 exercícios que eu quero a foto da resolução bem certinho para validar a sua presença na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Então, um abração a todos e até a próxima aula.